Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 18 horas e 30 minutos, também conhecido como 6:30 da tarde. Hoje a live começa mais cedinho para que você possa estar aqui conosco, realmente dar um ponto de partida na tua vida para que você seja tudo o que você nasceu para ser. Hoje é uma live super especial. Hoje a minha convidada é minha amiga, é terapeuta. Conheço ela há muito tempo, a Jamile Antunes, que faz um trabalho excelente com as terapias, faz um trabalho excelente de realmente nós nos empoderarmos e poder dar um passo maravilhoso na nossa jornada. Para a gente fazer transição de carreira, atingir os nossos objetivos e poder brilhar, sermos tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras. E já aproveita, vai dando seu boa noite, vai curtindo essa live, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, para que todos sejam convidados para essa live super especial. E já aproveita, pega papel e caneta. Já estou aqui ó, com meu papel, com a minha caneta na mão, com o caderninho na mão, porque vai ter exercícios, a Jamile vai trazer exercícios para nós, para a gente poder virar a chave. Tá querendo virar a chave na tua vida? Chegamos na metade de 2025. Temos mais 6 meses para o ano acabar. Você pode sim transformar a tua vida a partir de agora. É uma decisão. Então, dá o ponto de partida, curtindo esse vídeo, compartilhando com os teus amigos e convidando mais pessoas para despertar a sua melhor versão. A Jamile já está aqui, eu já vou mandar aqui o convite para ela entrar hoje, podendo dar o ponto de partida na nossa vida, na nossa história, convidando a nossa melhor versão, o nosso interior, a acreditar que a gente pode tudo e tudo é possível quando a gente dá o passo. Boa noite, Jamile, tudo bem com você? Boa noite, Pedro. Boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom, uma alegria estar aqui contigo na tua live, falando com as pessoas que te seguem, que acompanham o teu trabalho, nessa noite fria aqui na Serra. Frio, tá frio aqui em Nova Petrópolis, né? Nossa Serra Gaúcha é fria, mas o calor da nossa live, o calor das pessoas que vão aqui nos acompanhar, conhecer aqui o teu trabalho, né? O profissionalismo que você tem, com certeza, vai aquecer muitos corações. Com E certeza. Jamile, para o pessoal que está te vendo pela primeira vez, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Então tá, então me chamo Jamile e trabalho com a terapia holística já desde 2015. Né? Na verdade, não tem como falar da terapia sem falar da minha transformação, né, Pietro? Então, eu comecei nesse mundo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento em 2013. Foi um período muito especial da minha vida, porque eu estava terminando a faculdade de administração e eu ainda não tinha, assim, 100% de certeza que era a área administrativa, né? Era comandar uma empresa ou abrir uma empresa mesmo, que era isso que eu queria. E quando eu comecei a trabalhar, então, na parte administrativa de um espaço terapêutico, que eu comecei a conhecer todas as técnicas holísticas, eu nem sabia o que significa a palavra, nem sabia, né, o que significava a palavra holística. O pessoal brincava na época, dizia que era questão relacionada aos olhos, né? E eu me encantei, na verdade, né? Foi um virar de chaves, porque nessa época eu tinha recém me mudado, fazia alguns anos, poucos anos que eu estava morando em Nova Petrópolis, e tinha saído de um relacionamento de 5 anos, onde eu tinha apostado todas as minhas fichas e estava morando numa cidade nova, estava tudo muito novo para mim. E eu tinha, assim, várias e várias lacunas abertas na minha vida, sem respostas, né? Por quê, o porquê, o porquê, o porquê. E, de repente, quando a vida me colocou naquele espaço terapêutico, para eu entrar em contato com todas aquelas dinâmicas terapêuticas, aquilo foi respondendo as minhas perguntas. E eu fui a cada vez mais me apaixonando pelo processo da terapia, né? Entendendo essa parte energética também, que é muito importante. Nessa época eu ainda sofria muito com questões de asma, rinite, sinusites, dores de garganta, então tinha pelo menos uma vez por mês eu tinha uma inflamação na garganta, uma amidalite, uma faringite, né? Todas as ites possíveis. E eu lembro que nesse período ali, 2013, 2014,
eu fui cada vez mais entrando em contato com esse universo do autoconhecimento. Então, fui fazendo as terapias para poder conhecer, para poder vender as terapias e, ao mesmo tempo, fui me descobrindo. Então, caminha muito junto esse processo, né? Falar hoje do meu trabalho, não tem como não falar da minha história, porque eu me transformei nesse processo todo. E aí, de repente, quando eu me vi, eu falei para mim mesma, digo, cara, é com isso que eu quero trabalhar, sabe? Porque eu acabei saindo da faculdade pensando que eu ia ficar ali uns 6 meses para dar uma desopilada do TCC e aquela questão toda, né, do meio acadêmico que acaba sugando muito a gente fica muito nervoso quando chega a finaleira ali de entrega de trabalho. E quando eu vi, já tinha se passado assim 1 ano e meio, 2, e eu nem pensava em buscar uma pós. Eu estava tão mergulhada dentro das terapias, dentro dos cursos, aí a gente vai fazendo um curso e o outro curso vai chamando, né? A gente vai engatando um curso no outro. Então, fiz curso de reiki, fiz curso de radiestesia, né? Outros cursos de práticas energéticas, assim como o reiki, que trabalham com imposição de mãos, e tudo ia respondendo um pouquinho daqueles questionamentos que eu me fazia. Por que que o relacionamento anterior não deu certo? Por que que eu precisei sair aos 18 anos da minha cidade natal? O que, que eram as crenças que eu tinha com relação a ter dinheiro, né? Então, teve um episódio na minha vida bem interessante que eu fiquei ali com dinheiro, terminou o mês, né? E eu tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de pagar alguém, só pode. Então, trabalhei crenças também com relação a dinheiro. E outras questões, assim, que a gente vai vendo no dia a dia, que a gente vai mudando, né? Menos irritada, menos levando para o lado pessoal as coisas, sabe? Esses comportamentos nossos, que são os nossos defeitinhos, que eu fui percebendo que aquilo foi melhorando em mim. Então, eu fui assim, me encantando muito por todo esse processo dessa visão integral, né? Que é entender que nós não somos só a parte física, nós também temos emoções, também temos pensamentos e temos também o nosso pilar, né? Que nos conecta com algo que é maior do que a gente. E aí, então, eu acabei desenvolvendo esse meu trabalho dentro das práticas holísticas. E aos pouquinhos fui descobrindo aí a minha forma de fazer meu trabalho, né? Então a gente acaba tendo uma base e depois a gente acaba se encontrando. E esse fato de trazer para a prática é esse momento da Jamile hoje, né? A Jamile, depois de ser mãe, as coisas mudam também, né? Então, por isso até eu pedi para o Pietro para que a gente fizesse a nossa live hoje um pouquinho mais cedo do que normalmente ele está habituado a fazer, porque com criança pequena sempre é uma incógnita, né? Então, esse horário agora é o horário que ela está ali na janta, né? Agora está curtindo ali a avó que está nos visitando. Então, nesse momento da Jamile mãe, trazendo de novo a questão do trabalho, eu vejo muito essa pegada na prática e eu gosto muito desse movimento, sabe? Então, antes de te ouvir falar, antes de começar a live, ele te ouvindo falar, falando da questão da transição de carreira, né? Então, esse exercício que eu trouxe para o pessoal aqui, ele é ideal para a gente fazer em qualquer momento da vida, né? Então, eu gosto muito de aplicar também ele na metade do ano. Por quê? Porque a gente piscou o olho 6 meses se passaram, né? E com certeza, a maioria das pessoas que estão aí nos acompanhando, elas fizeram algum tipo de planejamento para esse ano. Lá em dezembro, ou lá no começo do ano, né? Onde a gente está ali com a energia mais em alta. E aí eu converso com as pessoas, agora voltando um pouco mais no dia a dia da rua, eu vejo assim que as pessoas falam muito dessa expressão, nossa, o tempo está engolindo a gente, nossa, é uma coisa atrás da outra acontecendo. E realmente é. E eu acredito que cada vez mais será assim. Mas vai muito da gente parar um pouco e realinhar e reorganizar, né? Porque se a gente se deixa levar, a gente entra nesse tubo aí mesmo e quando vê a gente passa por essa vida e a gente não vive ela de fato como merece ser vivido, com consciência, com propósito, né? Entendendo que a gente veio para cá para nos curarmos de emoções e sentimentos inferiores, para nos harmonizarmos com pessoas, né? Muitas vezes que são próximas da gente, da nossa família, e para a gente dar o exemplo, para a gente ser feliz, né? Então, esse é o grande objetivo da nossa vida aqui, da nossa encarnação, trazendo essa visão também reencarnacionista que eu fui buscar anos atrás e que, assim, também foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Então, é uma Jamile antes dessa visão e uma Jamile depois. E aí, trazendo para essa questão da prática, eu gosto muito porque, assim, hoje em dia, né, a gente percebe muito a questão das pessoas que têm resultados efetivos. São aquelas pessoas que não têm medo de, ó,
remangar as mangas e botar a mão na massa, né? E não adianta, hoje em dia a gente está convivendo cada vez mais com rede social e é uma coisa muito boa a tecnologia. Às vezes eu falo, parece que as pessoas vão pensar assim, nossa, ela não gosta da tecnologia. Não, eu gosto muito, eu vejo que ela está vindo cada vez mais para nos ajudar. Só que a gente entrou num limbo de comparação, né? Então as pessoas acabam se comparando muito e vendo assim que a pessoa, olha só, ela está conseguindo o que eu queria fazer. Mas aí tu vai ver se a pessoa não está fazendo nada para sair daquela realidade, né? Então, quando eu pensei na proposta da live, eu disse, vamos aproveitar essa pegada de metade do ano e vamos rascunhar, vamos ver onde é que a gente está, vamos ver para onde é que a gente quer ir. Se tiver que organizar alguma coisa, a gente organiza, realinha essa rota. É que nem uma viagem, né? Não adianta daqui a pouco eu vou fazer uma viagem que não tem um destino final. Não, tu não vai sair à deriva, né? Algum ponto de chegada tu tem que ter. Até para tu saber botar no GPS ali programado. Ó, eu quero sair daqui da Serra e quero ir até a capital. Eu quero ter até Minas Gerais, até São Paulo. Tu tem que ter um objetivo. E quando a gente tem esse objetivo, mesmo que ele não esteja assim totalmente 100%, né, desenvolvido na tua mente, tu consegue montar um plano de ação. Então, esse é o grande objetivo. E é essa forma de trabalho que eu tenho desenvolvido, que eu tenho me identificado muito. E apesar de ser taurina, né, de estar na regência de um signo que as pessoas às vezes falam assim, é apegado, né, eu desenvolvi muito essa questão de mudança ao longo da minha vivência com a minha mãe. Então, quando eu morava com a minha mãe, nós nos mudávamos assim, ó, muito. A gente chegou a contabilizar uma época que eu cheguei a fazer ao total assim de 18 anos de vida com a minha mãe em torno de 20 mudanças. Então imagina assim, mudar para mim não é uma coisa difícil, mesmo estando numa regência de um signo que muitas vezes tem esse rótulo de ser assim, apegado, né, de não dar os passos. Então eu vejo que esse momento combina muito comigo, por isso que eu quis trazer essa prática, até para a gente poder se movimentar, até para poder escrever, né, poder trazer esse pensamento mais ativo e menos passivo, né, da gente ficar só trazendo um conteúdo para dentro e não fazendo nada com ele depois. Então, meu objetivo dessa live é bem essa, assim, ajudar as pessoas que estão aí nos assistindo. Se elas têm qualquer tipo de objetivo, elas possam fazer um rascunho, né, e começar a partir de hoje já fazendo seus pequenos passos, porque é de passo em passo que a gente conquista o resultado que a gente quer. É isso aí, é muito bom realmente ter objetivos, ter um foco, ter um norte. E a live tem realmente esse objetivo, né? De fazer a gente poder transformar a nossa realidade, olhar para a vida com mais amor, com mais alegria e transformar agora esses próximos 6 meses em 6 meses fantásticos. Vivendo cada dia com muita alegria e fazer de 2026 o melhor ano da nossa vida, mas começando agora vivendo o presente, transformando a nossa essência. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram para você poder assistir, reassistir. Se você estiver assistindo na gravação, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Coloque as suas dúvidas, suas perguntas, teu boa noite, teu bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo. Coloca aqui nos comentários e depois eu vou colocar lá no YouTube, lá no meu canal no YouTube também, para você poder assistir. A Jamile, me lembro dela quando eu comecei a fazer os meus cursos holísticos, vindo aqui a Nova Petrópolis, no espaço terapêutico que ela trabalhava, né? Sempre muito atenciosa, sempre muito prestativa, e hoje também, né, trabalhando nessa área, hoje sendo colega dela, amigo dela, nessa área holística, e então é um prazer ter você aqui conosco, trazendo todo esse teu conhecimento. E antes da questão das práticas aqui, nós temos sempre muito terapeutas, colegas nossos que nos assistem, né, que também desejam trabalhar com as terapias. Como é que foi a tua transição, assim, da, da parte de CLT para entrar para as terapias? Foi um processo fácil? Foi um processo doloroso? Foi um processo que levou tempo? Nós temos muitas vezes nossos colegas que atendem com as terapias à noite, no final de semana, e durante o dia tem um trabalho fixo. Como que essas pessoas podem olhar para as terapias e saber que através das terapias elas podem sim ganhar dinheiro, elas podem viver, elas podem ser felizes e ainda assim ajudar muitas pessoas?
Eu vou te dizer assim, ó, para mim não foi um processo tão simples, né? Até porque o meio que eu estava, ele já me abastecia de certa forma, né? Porque a empresa que eu trabalhava tem essa questão toda do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, então eu me sentia muito nutrida por um lado, né, dessa prática. Só que ao mesmo tempo eu lembro assim de várias vezes estar na minha mesa de trabalho e vindo de uma reunião, mas às vezes meio chata, que toda empresa, por mais legal que seja o propósito da empresa, sempre vai ter aquela reunião chata. E eu pensava assim, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Né? E assim, o que aconteceu comigo foi que todo o pessoal da minha época já tinha saído. Então meio que ficava assim uma cobrança, eu me cobrava, sabe? Eu digo, tá, e aí eu, quando é que eu vou sair? E aí, claro, o corpo começou a dar sinais, né? Quando a gente está indo muito contra aquilo que a gente quer, aquilo que é pra gente, o nosso corpo começa a dar sinais. Então, eu lembro que já era ali, meados de 2018, eu já estava, assim, sentindo uma estafa muito grande, assim, sabe? Eu já sentia que eu estava carregando uma responsabilidade com relação ao trabalho da empresa que não era propriamente meu, né? Então, como eu entrei muito no propósito, eu meio que me perdi de mim, né? Então eu acabava levando literalmente trabalho para casa, assim, me preocupando como se eu fosse a dona daquela empresa, né? Então ali eu já comecei a ter sinais. Aí eu fui fazer exames laboratoriais, dava colesterol alto, deu lá um início de pré-diabetes, sabe? O corpo entrando meio em colapso. Eu lembro que uma vez eu fui estacionar o carro e quando eu saí, eu olhei e falei, nossa, roubaram meu carro. E não era ali que eu tinha estacionado, então eu já não lembrava onde é que eu tinha estacionado o carro, então eu já estava tendo assim uns sinais do meu corpo e uma vontade muito grande de poder assim me desafiar realmente, né? Porque comecei em 2015, logo que terminei a formação em terapia holística e a formação ali de psicoterapia reencarnacionista, mas como tu disse, era uma coisa muito tímida, né? Era depois do horário, era no final de semana, mas ainda assim um freio de mão puxado eu sentia, sabe? E aí, então, em 2018, né, começou aquela insatisfação, muita questão de olhar outras pessoas já voando, né? Então, essa questão da comparação que eu falei antes, então eu caí muitas vezes nesse limbo, né, de ver assim, nossa, olha só, o pessoal saiu, já tá acontecendo, né? E eu tô aqui. E, e aí eu lembro assim, que eu não tinha nada planejado. Né? Pelo contrário, eu tinha um medo absurdo. Quando eu pensava, então, quando eu trocava uma ideia com meu esposo, falava com a minha família, eu tinha um medo absurdo. Eu pensava assim, não, mas eu não vou ter vida, eu não vou conseguir sobreviver, né, financeiramente, pagar as minhas contas, se eu sair daqui. Né? E aí eu fui ficando, então eu fiquei aquele ano de 2018, e aí as coisas começam a acontecer para te mostrar que realmente tu tem que tomar uma decisão, tu não pode mais ficar em cima do muro. E eu fiquei um tempo em cima do muro, né? Então, às vezes, dava uma melhoradinha, né? Eu fazia algum movimento meio tímido e aquilo me contentava. Por outro lado, eu estava cada vez mais me desenvolvendo dentro da empresa, né? Então, era uma coisa assim que, como eu disse, eu acabava às vezes até esquecendo. Aí chegou 2019 e ventilou-se uma possibilidade de eu continuar fazendo uma prestação de serviço para aquela empresa e ter mais um tempo livre, né, para poder me dedicar, porque minha grande queixa na época é que eu não tinha tempo livre para poder me dedicar para terapia, para poder gravar vídeos, para poder montar um canal no YouTube, para desenvolver as técnicas, né, que a gente aprende, que a gente às vezes quer testar na prática como é. E aí eu sei que eu fiquei ali naquele 2019. Ok. Chegou então 2020, né? E eu já estava assim, já. Então, veja, desde 2018, né? 2020 eu já estava pé da vida, né? Eu já nem eu me suportava mais, né? A gente teve a questão da pandemia, né? Então começamos a trabalhar ali um período home office e nessa ocasião foi que entrou a PNL. Eu acabei fazendo uma formação de PNL nesse meio tempo, que é oriundo desse exercício que eu vou aplicar aqui hoje, e aí foi a grande virada de chave que eu tive, porque esse exercício me empoderou. Eu sempre tive curiosidade para conhecer sobre PNL, mas até então nunca tinha, assim, sabe, me despertado por nenhum tipo de escola ou professor. E o André Sampaio foi uma pessoa que me despertou interesse, né? Eu acabei fazendo um investimento. Então, quando eu fiz esse treinamento,
ele me ajudou a enxergar que sim, que bastava eu ter um planejamento, né? O legal é que assim, eu já estava fazendo um lastro financeiro. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, como eu sou administradora de base, e eu digo, por mais que eu não tenha administrado uma grande empresa, eu administrei talvez uma das empresas mais importantes que é a minha vida, né? Então, eu já estava fazendo um lastro financeiro, por quê? Porque eu sabia que no momento em que eu decidisse, né, queimar a ponte ali, eu ia precisar ter esse espaço de tempo ali de reserva financeira para que eu pudesse pagar as minhas contas, porque os boletos não querem saber, eles vão continuar chegando todo dia 10. Então, isso foi legal que eu acabei fazendo inconscientemente, esse planejamento financeiro. Depois que eu parei e pensei, nossa, que legal. E aí, 2020, começou a se orquestrar essa questão ali do trabalho meio turno, né? Só que nesse meio tempo aconteceu uma situação bem desagradável na empresa que eu entendo hoje que aquele fato foi assim muito decisivo para que eu me posicionasse. Sabe quando tu tem que te posicionar, Pietro, assim, quando, né? Que nem eu digo assim, tu baixa, 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 baixa até tu mostrar pro mundo, depois deu, né? Então eu vou dar uma expressão que todo mundo vai se identificar aqui e vai entender. Então eu sabia que eu tinha que me posicionar naquele momento. E aí eu pensei, bom, é o universo me ajudando a decidir, né? Porque como eu estava há muitos anos já na empresa e vivendo muito daquele propósito, eu pensei, se não fosse isso, por mim mesma, eu talvez iria me sabotar, né? Então eu acabei me decidindo naquele momento por, de fato, não fazer uma prestação de serviço e viver integralmente da terapia. Mas assim, ó, não foi um período fácil, tá? Vou ser bem sincera para ti. Eu acabei fazendo essa transição em novembro de 2020, então. Nesse meio tempo, usei muito da PNL, usei muito da terapia, procurei terapeuta, né? Porque todo terapeuta também precisa de terapia, então busquei ajuda e acabei escolhendo uma pessoa totalmente fora do meu convívio para que ela me ajudasse a enxergar realmente aquilo que eu precisava, porque às vezes a gente vai procurar os amigos, né? E os amigos por já conhecer a nossa história, então eu queria alguém que me dissesse a verdade nua e crua. E foi muito legal esse processo de ajuda que eu tive. Para quê? Para que eu conseguisse me empoderar, né? Porque faltava realmente um empoderamento da minha parte. E aí eu sei que 2021 fluiu muito legal, só que ainda com aquela sensação do freio de mão puxado, com a sensação de que faltava ainda um conhecimento mais profundo. Aquelas armadilhas que os terapeutas acabam caindo, sabe? De achar que tem que ter, assim, zilhões de treinamentos, né? Sendo que, na verdade, o que que tu precisa, né? Primeiro de tudo, tu tem que ser um ser humano. Quando tu sentar na frente de uma outra pessoa, tu tem que estar ali aberto para ouvir aquela pessoa, né? E é o que eu gosto de fazer hoje. Então, eu acabei trazendo uma dinâmica diferente para o meu atendimento, mais de escuta ativa mesmo, né? E aí sim, aplicando as técnicas que eu utilizo na minha vida, que eu acredito, que eu já testei comigo, que eu já vi resultado, para que as outras pessoas também possam testar e ver resultados também nas suas vidas, né? Então, assim, aí nesse meio tempo, o que que aconteceu? 2022 eu engravidei, eu maternei, né? Então, assim, a gente vai olhar agora, já se passaram 5 anos desde que eu fiz esse processo de transição, né? E eu posso te dizer que agora é o momento em que realmente, assim, ó, eu vesti, né, a carapuça de que é isso que eu quero, né? E me empoderar para realmente ajudar as pessoas, né? Como tu bem disse, a serem tudo que nasceram para ser. Então eu levei um tempo, né, mais do que eu havia imaginado que eu levaria, porque eu tive que realmente me purificar e me limpar e principalmente relembrar quem eu era quando eu comecei esse processo todo, né? Porque como eu entrei muito naquele propósito, eu fiquei um tempo ali meio perdida de mim, sabe? Então foi um período assim que eu escrevi muito, chorei muito, sabe? Um processo bem de fiz uma segunda reforma íntima, digamos assim. Foi o que eu acabei fazendo nesse processo, né? E agora, então, nessa nova fase, eu falei, ok, então agora eu já entendi algumas nuances, então é daqui para frente, né? Eu pego tudo aquilo que eu vivi como um aprendizado, como uma experiência, e que com certeza posso aí trazer para outras pessoas que também desejam trabalhar com essa técnica, né? Então eu vejo assim que hoje as pessoas
quando conversam comigo no atendimento, eu estou pensando em trabalhar com terapia, né? Tem uma cliente que está sentindo muita vontade de trabalhar ela sente muito a questão da energia das mãos, né? Ela quer muito largar o mundo corporativo para trabalhar com isso também. E o que eu sempre digo para as pessoas é isso, assim, que a gente precisa confiar mais na gente, né? E não trazer muito o que a gente vê das outras pessoas, né? Acho que a nossa experiência de vida vale muito quando a gente é terapeuta, né? Os tombos que a gente caiu, eu sempre gosto de relatar sobre os meus tombos, sobre os meus aprendizados, porque quando a gente fala com propriedade, né? Aquilo que a gente vive. Então, tudo que eu sempre falo porque é uma experiência minha, né? E a pessoa pode pegar aquele aprendizado para ela também, né? E principalmente, assim, sair, sair da zona do ensaio. Eu acho que tem que colocar em prática, né? Tem que se testar, tem que se desafiar e ir aperfeiçoando no caminho, sabe? Porque não adianta, a perfeição ela vem com a prática. Se tu não te lança para fazer uma palestra, se tu não te lança para fazer uma live, se tu não te lança para atender, né? Eu sempre digo, por mais básica que seja a técnica que tu vai utilizar, hoje as pessoas estão tão carentes. Se tu só ficar quietinho e ouvir e der um abraço apertado, aquele abraço de 3 minutos que tu sente coração com coração, eu digo que a cura já está ali, metade, né, resolvida. Então, sabe, não é querer assim banalizar a terapia, não é isso, né? Claro, a gente precisa sim ter uma técnica, existe muita responsabilidade quando a gente lida com uma outra vida, né? Mas eu digo no sentido da essência mesmo, né? De querer ajudar a outra pessoa. Então, hoje está tudo tão tecnológico, é tanta mensagem instantânea, perdeu-se um pouco essa questão do contato, que quando tu te coloca como um humano, tu já está ajudando bastante, né? Então, eu sempre digo para as pessoas assim, vai e testa, se desafia, coloca em prática. Não, testou, não deu 100% daquilo que tu imaginava, pega o que deu certo e faz de novo até dar, né? Então, quando eu comecei os meus movimentos com grupos, um pouco mais online do que presencial, foi isso, foi testando, isso deu certo, legal, então vou fazer de novo dessa forma. Tem que corrigir isso aqui, é o tempo, é o valor que eu cobrei, é uma dinâmica, sabe? Então, agora eu estou muito nessa, assim, é ter a ideia, orquestrar, praticar, testar, deu certo, bacana, corrige. Então, é muito isso, assim. Essa é a sugestão que eu posso dar para quem pensa em trabalhar com a técnica da terapia, né, ajudar outras pessoas. E quanto mais pessoas estiverem no mundo ajudando as outras, melhor, né? A chance de a gente ter aí uns, uns bons anos de uma nova consciência, né? As pessoas vivendo com mais propósito, não estando tão enlouquecidas como a gente vê aí nas ruas, nos trânsitos, nas filas das padarias, pessoas estressadas. Com certeza vai ser muito benéfico para toda a humanidade, né? Quem vai colher os louros vão ser quem vai vir no futuro aí, os nossos descendentes. Exato. É dar o passo, é acreditar. No momento que a gente dá o passo, o universo coloca o chão. E quanto mais terapeutas, quanto mais espaços terapêuticos tiverem, mais luz o nosso planeta vai ter. Não existe concorrência no nível terapêutico. Existe sintonia de energia. Por isso que eu gosto de trazer aqui colegas, amigos, pessoas assim que trabalham com as mesmas técnicas que eu, pessoas que trabalham com técnicas diferentes, para que cada vez mais as pessoas conheçam e sintonizem com a pessoa que gostou da técnica, gostou da fala, gostou da prática, e aí a gente vai poder compartilhar muita luz, transformando a nossa vida e a vida de quem mora conosco, a vida da nossa cidade, do nosso planeta em algo muito melhor. E essa técnica de que tu vai trazer aqui para nós hoje, ela é só para terapeutas, é para empresários, é para as pessoas que estão com alguma questão de saúde, uma questão de mudança de cidade, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer assunto que a pessoa sinta que ela está deixando assim para trás, sabe? Porque sempre tem aquelas questões que nos interessam, né? Hoje, sendo mãe, eu vejo, hoje eu entendo muito mais assim as pessoas, né? Principalmente mães, assim, chefes de família, enfim, que tu acaba realmente colocando a prioridade de outra pessoa na frente da tua, né? Então, às vezes tu tem uma ideia, sei lá, tu quer emagrecer, tu quer estudar um curso, tu quer justamente fazer uma transição de carreira, qualquer objetivo que tu tenha, e que às vezes tu, por não organizar esses passos, tu não faz nada, e tu vai tendo aquela sensação que tu
tá procrastinando, né? Daí as pessoas se rotulam, eu sou procrastinador, né? Eu não gosto muito disso, assim, porque se tu procrastina, se tu daqui a pouco deixa de fazer, sei lá, tu tem que marcar um médico, e aí tu acha mais interessante lavar uma louça do que pegar e sentar e ligar para o médico. Alguma coisa tem, né? Às vezes falta o quê? Falta um planejamento para que tu, então, sei lá, de noite tu pegue o contato do médico e de manhã, quando tu acordar, seja a primeira coisa que tu faça. Ou, sei lá, a pessoa quer ter um novo hábito, ela quer meditar, né? Mas daí ela já acorda ali acelerada e não vai conseguir meditar de noite, às vezes tem outros compromissos, né? Então, ela vai dormir com aquele sentimento assim, ai, puxa vida, eu tinha me proposto de fazer uma meditação de 5 minutos e nem isso eu consigo, eu sou procrastinadora, sabe? Então, às vezes, é uma questão só de tu inverter as prioridades, né? Então, é para tudo. E é para qualquer pessoa que queira fazer um ponto de partida em algum assunto, alguma área da sua vida, né? A pessoa daqui a pouco quer fazer uma mudança de endereço, né? A pessoa quer fazer, sei lá, planejar uma viagem, né? Então, são passos simples, que foram justamente esses passos que eu acabei fazendo, né? Claro, esse conteúdo ele é um pouco mais amplo. Hoje eu trouxe ele um pouco mais enxuto aqui para caber nessa live, mas quem tiver interesse, eu faço uma forma de acompanhamento, né? Então, eu já tive um treinamento chamado Ponto de Partida, onde eu fazia encontros semanais, né? Toda semana, segunda-feira, às 20 horas, a gente fazia pelo Zoom. E a minha proposta é retomar esse projeto. Por quê? Porque às vezes tudo que tu precisa é de alguém que pegue na tua mão, sabe? Alguém que fica ali te cobrando, né? Que nem às vezes eu faço com os clientes, eu tenho que marcar médico. Às vezes eu vou lá e mando uma mensagem, aí, já marcou teu médico? Né? Eu preciso de alguém que fique ali me dando esse toque, porque realmente, para tu desenvolver um novo hábito, às vezes é difícil. E é tão fácil no dia a dia de uma rotina de trabalho, de estudo, de família, de casa, de afazeres, tu deixar para amanhã. Então, né, sei lá, hoje é quarta-feira. Aí tu vai querer começar algo novo, tu já vai jogar lá para segunda-feira. Aí segunda-feira vai acontecer alguma coisa, aí tu vai pensar assim, não, mas já tá quase aí na metade do mês, eu vou começar então no mês de julho. E assim tu vai indo, sabe? Então, o objetivo desse treinamento, desse conteúdo, é que tu já consiga, puxa, tu quer fazer isso é importante para ti, então te organiza, bota ali no papel, cola na porta da geladeira, que nem eu digo, né? Que geladeira, eu acho que é meio que universal, né? Sempre funciona um recadinho na porta da geladeira, porque a cozinha é um dos lugares mais acessados nas casas, né? Então, ou coloca na espelheira do banheiro, sabe? Mas que tem aquela coisa que te lembre. Por quê? Né, Pietro? A vida ela é muito breve, né? A gente sabe disso, assim, que é um sopro, né? E, cara, não dá pra gente ficar deixando para muito tempo depois para fazer as coisas, né? Eu acho que todo dia que o sol nasce, por mais que ele não apareça, né? A gente está aqui alguns dias sem sol, todos os dias é uma oportunidade única da gente se melhorar como ser humano, da gente curar alguma coisa na gente, da gente se harmonizar com as pessoas que a gente tem conflito, sabe? Da gente ter uma vida que a gente sinta assim, nossa, essa vida tem propósito. Porque quando a gente chega lá no final, né, que a gente vai passar lá pelo carinha da prancheta e da caneta lá, o cara vai dizer, então tu te propôs fazer isso nessa vida, vamos ver se tu fez. Para que a tua alma possa sentir que realmente foi uma vida que valeu a pena, né? Que foi bem vivida. Então, essa urgência que eu percebo, assim, né? Que eu trago muito para minha vivência. Eu não, sabe, não vou dizer assim, que é 100% tudo que eu acabo executando, mas hoje eu tenho muito mais consciência do que eu tinha no passado, sabe? Então, eu acabo fazendo de um tudo para eliminar as barreiras, porque a nossa cabeça, ela vai sempre colocar uma barreira, uma dificuldade, né? Aí vai bater às vezes com uma questão de uma crença limitante nossa, né? Então, como tu bem disse, hoje em dia o que tem de terapeutas, o que tem de espaços terapêuticos, né? Hoje a gente tem uma abertura muito maior para buscar ajuda, né? Então não tem por que a gente ficar muitas vezes sofrendo e teimando sozinho, né? A gente percebe aquilo que a gente está esbarrando de dificuldade, como foi o meu caso, né? Quando eu percebi que, puxa, eu vou precisar de uma ajuda aqui para né, trabalhar essa questão do empoderamento, estou precisando me empoderar, estou precisando me posicionar, então preciso, aí eu invisto numa terapia, faço direitinho lá o que é proposto, transformo isso em mim e consigo tomar uma decisão melhor naquilo que eu preciso tomar. E aí sigo, né? Não fico empacada
naquela situação ali, às vezes por 1, 2, 5, 10 anos, né? As pessoas às vezes arrastam uma situação durante muito tempo. E sei, eu gosto muito de viver, eu posso viver até os 100 anos, eu acho que ainda vai ser pouco, né? Portanto que eu gosto da vida. E essa vida como Jamile, depois que a gente tem essa visão reencarnacionista, eu percebo assim, ah, nossa alma já teve várias experiências, mas puxa vida, como eu gosto dessa vida como Jamile. A começar pelo meu nome, a começar pelos meus pais, a começar por tudo que eu já experienciei nessa vida, sabe? Então, o que que eu quero? Eu quero fazer com que essa vida seja a melhor vida que a minha alma teve. Então, por isso, sim, não quero deixar nada para uma próxima encarnação, né? Como dizem, eu quero fazer as coisas agora. Então, é isso, é para todo mundo e é para qualquer tipo de assunto que a pessoa sinta que precisa ali desenhar aquele passo a passo. É muito importante, realmente, viver a nossa vida, viver o presente, fazer desta vida a melhor de todas. O que você quer ser numa outra vida? Faça o melhor nessa, para que a próxima seja muito melhor. Então, é plantar sementes de amor, de autoconhecimento, de gratidão, de felicidade, de alegria, todos os dias da nossa existência. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo. Se você estiver assistindo na gravação, coloca ali o teu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo. Curta esse vídeo, compartilha, manda aviãozinhos para que esse conteúdo possa assim chegar a muitos corações. E o que é necessário para a gente fazer esse exercício nessa live? Bom, eu pedi aí que o pessoal trouxesse papel e caneta, né? É muito importante. Eu sou uma adoradora do papel e da caneta. Eu tenho, assim, muitos cadernos espalhados pela casa. E o que eu mais gosto dessa questão da escrita é que a gente consegue se entender quando a gente escreve, né? Porque às vezes se tu fica só naquele burburinho ali da cabeça, é muito fácil tu esquecer. Às vezes tu não consegue relacionar um assunto com o outro. Então, quando tu traz para o papel o que tu está sentindo, tu lê, tu te entende, né? E o mais legal é tu ler depois de um tempo aquilo que tu escreveu e tu comparar. Hoje eu pego escritos meus de anos atrás, quando eu vim morar em Nova Petrópolis em 2009, e foi aquela época difícil do término de relacionamento, que eu estava muito sofrida, e parece que não sou eu. Sabe quando tu lê algo assim, tu fala, nossa, mas será que fui eu que escrevi isso? Não, mas a minha letra tá aqui, né? De tu ver assim como a gente melhora. Então, o processo de escrita, eu defendo muito ele, porque ele por si só já é terapêutico, né? Então, é o que a pessoa vai precisar, papelzinho, caneta, né? Talvez a maioria vai estar acompanhando aí no celular, então não vai poder usar o bloquinho de notas, né? Mas quem aí às vezes estiver num restaurante, eu já cansei de ter insights de pegar o guardanapo do restaurante para anotar. Então, vale qualquer coisa. O importante é que você rabisque, nem que você depois tenha que, né, passar limpo, como eu disse. Então, pegue papel, já está aqui, ó. Meu caderninho aqui, já vou pegar aqui uma folhinha, caneta na mão, já vou deixar aqui para a gente poder fazer então, esse exercício. Para você que está em casa, nos assistindo, pega papel, pega caneta, aqui ó, folhinha, canetinha na mão, para a gente poder realmente dar esse ponto de partida para que a gente viva uma vida sensacional, nos tornarmos imparáveis e nos tornar a nossa melhor versão todos os dias. Isso aí. Bom, eu gosto de fazer sempre, né? É uma prática que o Pedro também deve estar bastante acostumado, de fazer aquele alinhamento de energia, né? Para que a gente possa estar mais conectado, né? Eu gosto muito quando a gente ancora os nossos 4 pilares, porque a gente então sabe que tem a parte física, sabe que nós todos temos as emoções, temos os nossos pensamentos, mas também temos uma parte espiritual. E quando a gente se conecta com a nossa parte espiritual, é que a gente consegue ouvir essas mensagens que a gente fica às vezes pedindo para Deus, pedindo para o universo, ah, meu, me dá um sinal, me dá uma luz. Só que a gente tem um hábito muito de pedir e não tem o hábito de silenciar para ouvir, né? Então eu quero convidar todo mundo que está aí com a gente assistindo que feche os seus olhos um pouquinho. Vamos respirar com consciência, fazer 3 respirações bem profundas, sentindo o ar que entra pelo nariz e jogando o ar pela boca, bem dessa força mesmo. Inspira e mais uma vez inspira. Isso. E aí faz uma respiração agora mais pausada, mas também com consciência, né? Vai sentindo o teu corpo bem alinhado aí
onde você está sentado, ancora teus pés lá na terra, sente a força que vem da terra, deixa a tua coluna bem alinhada. Imagina que lá do alto desce um facho de luz na cor violeta e entra pelo topo da tua cabeça. Essa luz violeta vai limpando e transmutando todas as energias do teu corpo, todas as energias cansadas, energias estagnadas, preocupações do dia, estresse, tudo aquilo que você sente que precisa ser limpo e transmutado, abrir espaço. Às vezes a gente quer algo novo, mas a gente está tão cheio que daí não tem espaço para as coisas novas virem. Então deixa essa luz violeta que tem o poder de transmutar e de limpar, deixa ela passar por dentro de ti, passar pela tua garganta, passar pelo teu peito, pelo teu abdômen, pelo teu quadril, pelas tuas pernas e deixa ela limpar toda e qualquer energia que esteja aí te atrapalhando. Continua respirando profundo, sente o ar que entra, deixa o ar sair, vai relaxando o teu corpo, vai falando para o teu corpo que está tudo bem, que ele pode aceitar essa energia, que ele pode confiar nessa luz. Vai se abrindo, vai sentindo que você vai desarmando, mesmo que você não saiba exatamente o que vai acontecer, a dinâmica desse exercício, mas vai dando uma segunda chance, né? Vai dando uma chance para que você possa aí, hoje, fazer o seu ponto de partida naquilo que você acredita que é importante para ti. Imagina que lá do alto desce uma luz na cor branca. E essa luz branca também entra pelo topo da tua cabeça e vai passando pela tua cabeça, trazendo principalmente uma clareza mental. Sabe quando a gente ilumina todos os cantinhos da nossa mente? Imagina que a sua mente está clara, está organizada, como se fossem arquivos, todas as suas demandas, tudo aquilo que a sua mente fica te lembrando. Imagina que você coloca lá em arquivos. A lista do mercado, os compromissos com o cachorro, a janta, né, as coisas do trabalho. Deixa a sua mente organizada, para que você também consiga ter espaço para criar. E vai deixando essa luz passar pela sua garganta, passar pelo seu coração, descer até o seu abdômen, passar pelo seu quadril, pelas suas pernas, trazendo essa sensação de bem-estar. Sinta que a sua alma, o seu espírito, a sua essência fica confortável dentro desse corpo. Respira, sente o ar que entra, deixa o ar sair e vai abrindo um pouquinho mais o seu corpo, o seu coração para receber esse exercício. Vai se permitindo. E aí, então, você imagina que lá do alto desce uma luz na cor dourada. E essa luz dourada, ela te banha da cabeça até os pés, formando uma linda bolha de luz. É uma luz dourada tão forte que você consegue sentir a proteção, o calor, a blindagem que ela faz em você. Você se sente protegido, protegida. E essa bolha de luz, ela é flexível e ela vai te acompanhar hoje à noite, amanhã, ao longo da sua semana, para que você continue ancorado nessa energia, para que os insights que você tenha, as ideias que você tenha, permaneçam contigo e você consiga força, motivação interna para dar esses passos que são importantes para você e para sua alma. Respira, deixa o ar entrar, exala, deixa o ar sair. E devagarzinho, vai voltando pro aqui e pro agora. Abrindo seus olhos, voltando, voltando, voltando. Eu lembro sempre dessa prática que a gente fazia nos nossos cursos e como era bom, né? Lembra que os professores faziam para que a turma pudesse todo mundo ficar no mesmo nível. Às vezes o pessoal chegava meio eufórico. Então é uma prática que eu peguei para mim e gosto muito de fazer, porque a gente parece que fica mais centrado, né? Mais com aquele foco. Muito bem. Então deixa eu pegar aqui meu rascunho
Olha só, eu peguei uma frase que eu gosto muito que é desse conteúdo, que eu preciso ler, né? Porque só de ouvir ela a gente já consegue também ter vários insights. É preciso querer mudar, saber como mudar e se dar a chance de mudar, né? Então, eu acabei compartilhando uma frase até bem parecida nos meus stories agora, e é bem sobre isso, né? Querer essa mudança, né? Todo mundo quer mudar alguma coisa em si, todo mundo quer ser a sua melhor versão, né? Saber como mudar é muito importante, os passos da mudança, né? E se dar a chance, acredito que também seja um outro ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas acham que porque elas nasceram de uma determinada forma, né? Aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não precisa, né? A gente está aqui nessa vida para ter várias experiências. E as terapias estão aí para nos ajudar. Muito bem, então, para começar, a minha proposta, né, quando a gente fala de um processo de mudança, a gente precisa muito contextualizar em que situação nós estamos, né? Então, eu gosto muito sempre de trazer as minhas experiências do passado, né? Eu tenho o hábito de olhar para tudo que eu já vivi, porque quando eu olho para trás e recapitulo os meus 37 anos de vida, nossa, eu sinto muita força, porque eu já fiz tanta coisa, sabe? Eu já tive tanta coragem, quando eu tive coragem de sair de casa aos 18 anos, morar em outro estado não, outra cidade. É, quando eu tirei CNH, né, quando comecei faculdade. Então, assim, eu gosto muito de olhar para trás para buscar essa força. Então, é legal de convidar também vocês para que vocês façam esse inventário das suas vidas, né? De olhar assim, tá, ok, qual é o contexto que você está agora, né? Pode ser que agora você esteja assim numa situação em que você, puxa, não está encontrando saídas. Tá tudo bem. Você pode olhar para a sua vida e você pode anotar isso. Ah, hoje eu, sei lá, estou com uma dívida enorme no banco. Ah, hoje eu descobri uma doença, né? Pode ser que você esteja numa situação assim como essa, em que realmente às vezes é difícil, né? Quando a gente está numa situação tão delicada, às vezes envolvendo parte financeira, envolvendo doença, acreditar em caminhos, né? O importante aqui é contextualizar em que situação você está. Pode colocar a sua idade, pode colocar se você tem alguém junto com você, né? Se você está casado, enfim, namorando, enfim. Como está a sua relação com a família também, né? Como está a sua saúde, sabe? Bem como se você estivesse escrevendo uma cartinha, assim, né? Ah, sou Jamile, tenho 37 anos, né? Nananana, vai escrevendo, para que você se contextualize. Porque, assim, eu não sei se é uma sensação só minha, mas parece que de 2020 para agora foi um pulo, né? Então, Uhum. o tempo passa de uma forma tão rápida que às vezes parece que a nossa mente não processa tudo. E a gente vivendo muito, às vezes, ligado no automático, sente que, tá, mas o que eu fiz do meu 2021? O que aconteceu em 2023? Né? Então é legal quando a gente para e faz essa situada, né? Não, eu estou aqui, né? Estou morando nessa casa. Como é essa casa? Essa casa já é a sua casa própria? Você está morando numa casa alugada? Como está a questão do profissional, né? Você está trabalhando com o quê? Com aquilo que você gostaria? Você está trabalhando naquilo que tem no momento? E a questão dos estudos, né? Você está estudando, está terminando, sabe? Fazer esse aparato geral, assim, do momento de vida que você está. E se quiser trazer essa questão do inventário, né? De botar esses pontos importantes, assim, da sua história. Acho que é muito válido para que a gente possa, assim, olhar, nossa, mas olha só, eu estou nessa situação agora, tá uma situação difícil, mas olha tanta coisa que eu já fiz lá atrás, né? Então, isso é muito importante. Olhar para a nossa história de vida, eu sempre trago isso comigo, assim. Quando eu preciso buscar força e relembrar quem eu sou, eu recorro a fotografias, né? Eu tenho alguns vídeos gravados, então eu vou lá e me assisto, sabe? Isso tudo fortalece a gente, porque às vezes a gente está passando por um processo difícil e é fácil a gente cair naquele limbo de não se amar, de não ter autoestima, né? E às vezes o mundo lá fora é um mundo cruel, né? Aquele mundo da comparação, da competição, e tu realmente acaba entrando dentro de uma ostra. Então, como que tu quer fazer um processo de mudança? Como que tu quer chegar numa melhor versão tua se tu está dentro de uma ostra, de uma concha?
Não dá. Então, tu precisa te fortalecer, né? E às vezes é a gente com a gente mesmo. Não dá pra gente contar, às vezes, com quem tá do nosso lado, né? Muitas vezes, quem tá nessa parte aí, falando agora de terapeutas, né? Não tem 100% o apoio da família. Então, dentro de casa, já começa com aquela recusa, né? Se alguém aí tiver querendo fazer esse processo de transição, então às vezes é importante tu saber que ter autoestima é tu contar contigo mesmo, é tu te fortalecer, é tu te elevar, não ficar esperando que os outros venham, né? Porque não adianta, é assim, é tu fazendo, depois que tu vai mostrar teu resultado, que as pessoas vão, ah, que legal, olha só, mas tu te aplaudir, né? Tu em primeiro lugar, tá? Então, é fazer esse inventário. E aí, o que é legal também para nos ajudar a ter uma visão muito clara de qual área que realmente está precisando de uma atenção, por onde que eu começo, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, tá, mas tá tudo com problema, né? Tudo. O que é o tudo, né? O tudo para mim pode não ser o tudo para ti, né, Pedro? Então a gente precisa também ter um foco melhor do que está realmente pegando nesse momento. É o lado profissional? É o lado familiar? É o relacionamento? É a saúde? É as finanças? O que é? Né? Então, ao lado dessas informações que você avaliou aí no seu inventário, você pode colocar uma nota de 0 a 10. 0 tá uma M, né? Tá muito ruim. E 10, pô, tá legal. Né? Então, você vai saber nivelar. É aquela roda da vida tradicional que os coaches fazem, né? Para que você consiga visualizar. Ah, daí você começa a perceber, não, mas olha só, meu relacionamento, pô, tá 8. Ah, minhas finanças, tá 6. Minha saúde, tá 4. Né? Então, tu já vai começar pelas notas a ter uma ideia de qual vai ser o seu ponto de partida. O mais legal quando a gente trabalha essa visão integral das coisas é que às vezes se tu conserta uma coisinha, as outras vão encontrando o seu eixo, né? Então, por isso que por um ponto a gente precisa começar, né? Às vezes a gente quer pegar e abraçar tudo de uma vez só, né? Resolver tudo de uma vez só, mas às vezes não é possível. Às vezes tu vai ter que pegar aquilo que está mais latente, aquilo que está ali buzinando no teu ouvido, aquilo que tu dorme pensando, acorda pensando, e começar por aquilo ali. E vai deixando que as outras coisas vão se resolvendo com o passar dos dias, né? Às vezes tem coisa que se resolve por si só e a gente não precisa fazer nada, né? Já vai só na energia do fluir ali. Tá? Então, dar essa nota também é importante. E aí, quando a gente busca esse um objetivo, então, ah, legal, eu vou fazer meu ponto de partida com esse assunto, com a carreira, com o relacionamento, ou com as questões familiares, né? Ou comigo mesmo. Ah, daqui a pouco é uma característica tua, né? Sei lá, tu quer trabalhar timidez, ou tu quer trabalhar uma emoção, uma coisa que está te incomodando, né? Então, trazer um objetivo. E o legal de trazer esse exercício para as pessoas escreverem, né, e de ter essa live gravada, é que as pessoas podem depois replicar para as outras áreas. Então, esse era o meu objetivo também, dar um conteúdo que as pessoas pudessem usar a qualquer momento. Então, pegue aquela nota que tenha a nota menor que você avaliou aí, e aí você começa por isso, né? Claro, sente, né? Normalmente dá certo quando você sente assim que, puxa, então é saúde, né? Tá com uma nota 4. Ah, legal. Então não é nada de questões financeiras que eu vou trabalhar agora, não é nada de questão profissional, não é o problema lá com meu pai e com a minha mãe, eu vou cuidar da minha saúde. Bacana. Então, foca nisso, tá? Tenha esse objetivo. Muito bem. E aí, o mais legal desse exercício é uma questão que eu fui aprender com ele, né? Que tem aquilo que a gente quer, né? Quando a gente pergunta, tá, mas o que eu quero? Eu lembro que nessa parte do exercício eu parei assim, eu buguei na época, quando a primeira vez que eu fiz, né? O que eu quero? Nossa, quando tu pergunta para tua cabeça, assim, o que tu quer, tu pergunta para a cabeça, pergunta para o coração, nossa, é uma fantasia, é o mundo da Disney, assim, né? É o conto de fadas. A gente tende, às vezes, eu sou uma pessoa muito romântica, né? Então eu romantizo muitas coisas. E aí eu coloquei lá, ah, quero, né? Fiquei ali romantizando, romantizando, romantizando. E escrevi, sei lá, meia página de caderno, assim, de tudo que eu queria, né? Relacionado com a minha vida.
Na época não era mãe ainda, aí a questão de bens materiais, a questão de carreira. Tá. Aí vem uma segunda pergunta. O que você realmente quer? E aí tu pega esse realmente, tu destaca, bota pisca-pisca nele, pinta, circula. Quando tu traz o realmente, opa, tu já fica assim, realmente, tu começa a limpar essa fantasia, sabe? Essa coisa assim, esse frufru que tu coloca mais. E aí tu foca, né? Então foi nesse momento em que eu consegui enxergar lá em 2020 que eu estava querendo muitas coisas naquele processo ali de viver da terapia. E quando eu botei o realmente, sabe, clareou muita coisa para mim. Então, o realmente é aquilo que de verdade importa para ti. E aí tu vai conseguir, depois que tu saber o que realmente tu quer, tu vai conseguir criar algo muito poderoso, que é o porquê que tu quer aquilo. Né? Então, quando tu coloca um porquê forte, a gente sabe, tu vai substituir qualquer como. Né? Porque às vezes quando tu tá fazendo um processo de mudança, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Assim, tá, eu quero isso, mas como que eu consigo isso? Né? Daí tu fica lá cheia dos comos, por onde começar. Então, quando tu traz esse, poxa, o que, que realmente tu quer? Tu quer ter saúde? A saúde para ti é uma coisa importante? Ah, sei lá, tu tá num relacionamento e tu tá quase rompendo teu relacionamento, tu tá, né, quase se separando. O que, que realmente tu quer? Né? Às vezes, quando a gente, eu gosto muito desse tema relacionamento, né? Então, puxa, a maioria das vezes dos términos de relacionamento é porque as pessoas não são capazes de olhar para elas mesmas, elas ficam projetando nos outros. Né? Então, quando tu olha para ti, tu resolve o que tem de problema ti, o teu relacionamento vai dar certo. Né? Então, quando tu traz esse realmente, tu traz muita responsabilidade, sabe, sobre tudo que tu está fazendo para ti. Tu te torna responsável, não é mais o outro, né? E aqui também uma parte muito importante quando a gente fala desse processo de mudança é tu não deixar nas mãos da outra pessoa aquilo que é teu, sabe? Ah, não, mas eu vou, sei lá, eu vou adquirir esse novo hábito, mas eu dependo de alguém da minha casa entrar junto na dieta, né? Ou eu vou, sei lá, eu vou mudar de trabalho, mas eu dependo que lá no meu emprego alguém veja meu potencial. Se tu vai botar na mão da outra pessoa, esquece, né? Não tem ninguém trabalhando para pensar numa vida boa para ti. Então tem que ser tu mesmo. Tu mesmo tem que criar, né, essa nova realidade que tu quer. Então é muito importante quando tu faz esse processo de mudança, de tu se perguntar, tu é a única pessoa responsável por esse processo? Tem algum desses passos que tu vai desenhar daqui a pouquinho, algum desses passos depende de outra pessoa? Se depender, tu já vai ter que pegar para ti. Tu não vai poder deixar na mão da outra pessoa, né? Porque é uma tarefa tua, não é a tarefa do outro. Né? Ah, não, mas eu só vou trabalhar com isso se meu marido e minha esposa deixar, né? Ou, se meu filho, se minha mãe, se meu pai. Então, esquece, né? Tem que pegar para ti, para que tu realmente seja criador dessa realidade. E aí, então, quando a gente fala, né, dessa questão do que realmente quero, é importante também a gente pensar assim, tá, o que está me impedindo hoje de já ter isso acontecendo na minha vida? Então, aqui a gente entra naquilo que a gente enxerga como problema. Né? Então, o problema, ele não é bom nem ruim. Ele está ali e ele tem um objetivo de estar ali. De fazer com que a gente aprenda, com que a gente evolua. E às vezes a gente vê o problema como um obstáculo muito grande, porque a gente não consegue acionar os nossos próprios recursos para resolver o problema. E aí tem pessoas que sentam em cima do problema. Eu tô com esse problema, tô com esse problema, né? E fica, e fica, e fica, e fica. Até que os astros, até que os eclipses, até que tudo começa a acontecer e desacomode a pessoa daquilo ali, né? Então, tu bem sabe do que eu falo, né? Por quantas transformações a gente já passou desde que a gente se conhece, né? Desde que a gente começou todo
esse universo. Eu li um pouquinho da tua bio ali, né? Falando sobre a tua história, do tímido, né? Do Procon para os cursos, né? Então é isso, sabe? A gente precisa dar os passos, senão a evolução ela é constante. E de uma forma ou de outra a gente vai sendo empurrado, né? Para as transformações que a gente precisa. Então, quando a gente identifica as barreiras que a gente está enfrentando, né, o que está impedindo hoje? É uma questão comportamental? É financeiro? É o quê? Tem que ter ali mais de uma, talvez, né? Às vezes vai se apresentar mais de uma situação. A gente vai botar, talvez, né, a responsabilidade no outro. Ah, mas é a família. Ah, é o chefe, é esse trabalho, é falta de tempo, né? Olha, quando a gente fala de tempo, não adianta, a gente pode usar isso como um argumento de desculpa. Só que assim, o tempo está só fazendo o tempo dele, a parte dele, está passando. Né? A gente tem que criar prioridades. Hoje, sendo mãe, quantas vezes eu me pego aí da meia-noite às 3, né? Pensando que é o tempo que eu tenho. Então, se eu não tenho ao longo do dia, porque eu preciso cuidar da minha filha, preciso fazer outras tarefas, então eu tenho da meia-noite às 3 da madrugada para mim. Então, é esse tempo que eu vou utilizar para mim. Né? Então, identificar o que está te impedindo hoje de já ter esse objetivo realizado, tá? Lembrando sempre, né, que quando a gente faz essa questão de onde eu estou aqui no A, né? E quando a gente faz o que eu realmente quero, a gente faz essa pergunta do que eu realmente quero, a gente está aqui no B. Então, o que a gente faz é isso, é construir essa ponte de sair desse estado do A para o estado do B, tá? E aqui no meio é onde a gente tem isso, um problema, né? Que muitas vezes é o que nos impede de fazer a travessia para essa nossa melhor versão, tá? Então, identifique aí o que está te impedindo hoje, né, de tu já estar nesse estado aqui de mais recursos, certo? Outra coisa importante que eu falei antes é do porquê que você quer isso, sabe? Isso foi uma das coisas assim, que me fortaleceu muito quando eu fiz esse processo de mudança. Cara, precisa ter um porquê forte. E aí talvez você vai ficar um bocado de tempo em cima dessa pergunta, até você conseguir refinar o porquê que você realmente quer isso, por que que isso é importante para ti, por que que ter saúde é importante, por que que batalhar pelo seu relacionamento é importante, por que que cuidar da sua autoestima é importante, né? Por que que conquistar uma liberdade financeira é importante, né? Aquilo que você está almejando, por que que é importante isso para você, certo? Então precisa ter bem, assim, ó, mas bem detalhado, né? Bem na ponta da língua e de preferência que a mente e o coração estejam em sincronia com esse porquê. Porque é ele que vai te salvar quando as coisas não derem certo nesse processo de mudança. Porque desafios vão ter. Vai vir alguém vai te falar alguma coisa e tu vai murchar, né? Porque gente, às vezes, para motivar não tem, mas gente para desmotivar é o que não falta, né? Dependendo da situação que a pessoa se encontra, círculos de amigos, família, né? Nem todo mundo que vai entender o teu propósito, por que que você está fazendo o que você está fazendo. Então, como eu disse, você tem que ser o seu melhor amigo nessa hora. Então, ter esse porquê é o que vai te salvar dos dias difíceis, dos dias cinzas, nublados. Nem tudo vão ser flores nesse caminho, né? Fazer um processo de mudança não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né, Pedro? E a Exato. gente sabe que não é bem assim. Então, tenha um porquê forte, fortíssimo. E assim, ó, coloca numa cartolina, enche pela casa de post-it, bota na tela do celular, bota no vidrinho do carro, faz de tudo para que aquilo seja o teu mantra de vida. Porque daí tu vai repetir aquilo todos os dias. Não, eu tô fazendo isso por isso, eu tô fazendo isso por isso, eu tô fazendo isso por isso. Né? E aí quando tu vê, tu tá ali fortalecido e principalmente tu não esquece do porquê que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Né? Então eu lembro, trazendo aqui talvez para ficar mais simples, em 2019 eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Por quê? Porque eu estava com colesterol alto. Naquela época que eu estava ali muito angustiada, né, querendo fazer a transição.
Então eu estava ali comendo de um tudo, né? Comia e não gastava energia. Então eu fiz um exame de sangue, deu lá 300 e tantos de colesterol. Falei, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu tinha que fazer uma reeducação alimentar, né? Eu precisava realmente deixar de comer certas coisas que estavam me prejudicando e colocar movimento na minha vida, que é isso que a linguagem do corpo diz, né? Sobre o colesterol. É falta de movimento, precisa movimentar essa gordura. Muito bem. E aí eu escrevi essa questão do porquê, né? Do porquê que eu estava buscando me alimentar melhor, por que eu estava comendo uma panqueca de banana com aveia e não uma bolacha manteigada super saborosa, metade do pacote com café com leite, porque eu realmente queria ter saúde. Eu realmente não queria ficar dependendo de medicação contínua, né? Então, acabei fazendo essa reeducação e não precisei nem tomar remédio, apenas mudando hábitos. Então, por isso que o porquê é importante. Ele vai te salvar naqueles dias em que você vai ter vontade de jogar tudo pro alto, né? Então, tem esse porquê forte. Outra coisa muito importante, que daí eu trago muito dessa visão da administração, é e se não der certo? Né? A gente tem que ter um plano de contingência para tudo. Na minha vida eu sempre tive plano A, B, C, às vezes até um D. Né? É importante. Eu tive plano A e B para relacionamento, eu tive plano A e B para troca de trabalho, sabe? A gente tem que montar um outro cenário, né? Porque às vezes as coisas podem não estar maduras naquele tempo. E aí elas não estando maduras, às vezes não vai acontecer exatamente como tu previu. Às vezes no planejamento, tu coloca uma expectativa muito alta, tu não mede realmente, né, os prazos. A gente sabe, como na natureza, tudo tem um tempo de ser. E às vezes quando a gente fala de objetivos, tem pessoas que, sei lá, nunca correram, nunca nem caminharam, nunca fizeram um exercício físico, de repente elas querem fazer uma maratona. Não, então tu tem que primeiro começar caminhando, depois tu vai correndo, né? Assim tu vai galgando prática. Então, a gente precisa realmente ter esse plano de contingência para que você não se frustre, né? Para que você possa, tá, encarar a situação que não deu certo não como um fracasso. Possa pegar aquilo que deu certo e aplicar. Isso foi uma das coisas que a PNL também me trouxe, assim, de muitos ensinamentos, sabe? De não cair naquele limbo, de se sentir sei. Tá me ouvindo ainda? Sim, estamos te ouvindo, tá tudo Tá, certo. Som perfeito. dá bom. Acho que acabou o fone aqui do meu fone de ouvido. Muito bem, então esse plano de contingência ele precisa existir para que você possa se sentir seguro também, né? De que você sabe assim, tá, eu planejei isso. Se não der certo, o que que eu vou fazer? Pode ser que você traga esse pressuposto da PNL. Eu não vou ver como um fracasso. Eu vou entender isso como um feedback, como um retorno. Eu vou pegar aquilo que deu certo dessa prática que eu fiz e eu vou fazer de uma forma diferente até chegar no objetivo que eu quero. Então, isso é muito enriquecedor, porque tu sai daquele limbo de se sentir vítima. Ai, não dá certo para mim. Para todo mundo dá certo, para mim não dá certo. Não é verdade, né? É tudo uma questão de postura. Se você se coloca dessa forma, né, as coisas realmente vão ficar difíceis. Agora, se você tem essa visão mais altruísta, né, e pega aquilo que deu certo e vai lá replicando, você tem muito mais chances de chegar no seu objetivo. Então, tenha um plano de contingência, né? Muito bem. E aí a gente falou de recursos, né? O que que são esses recursos? Recurso é tudo aquilo que a gente tem já com a gente. Quando a gente fala de um processo de mudança, muitas vezes a gente acha assim, né? Pegando o exemplo ali dos terapeutas. Ah, vou começar a trabalhar com terapia. Ah, mas falta o curso, né? Falta o Theta Healing, falta as barras de Axis. Estou pegando aqui os cursos que eu não fiz, né? Ai, falta. Então, para eu ser uma top terapeuta, eu preciso, pum, fazer esse curso, né? Nem sempre, né? Pode ser que sim, você vai buscar uma técnica e ela vai complementar, mas nós já temos dentro da gente muitas coisas boas que a gente pode usufruir, né? Então, quando a gente fala de recursos internos que a gente já dispõe, é tudo aquilo que a gente tem de bom, que pode ser a própria questão dessa automotivação, né? Que pode ser essa questão
às vezes até daquela teimosia, não, mas agora eu tô fechado comigo aqui, eu vou até o fim. Pode ser essa visão de tu ter autoestima, de tu te gostar, de tu te valorizar, de tu acreditar em ti, de tu vai lá olhar no teu passado, tanta coisa bacana que tu já fez, e fala assim, não, eu já fiz lá no passado tudo isso. Que nem eu falo pra mim às vezes na frente do espelho, Jamile, para, tu saiu de casa com 18 anos, tu foi morar em outra cidade, longe da tua família, como tu não vai conseguir o que tu quer agora? Sabe? Então é de tu buscar essa tua essência, essa tua força. Então, eu convido para que você liste aí todos os recursos que você já dispõe, olhando para aquilo que você quer, para o seu estado desejado. Né? Esse ladinho aqui que a gente está trabalhando. Você está saindo de um estado de poucos recursos para um estado de mais recursos. Então, olha para esse objetivo que você firmou aqui e pensa todos os recursos que você já tem. E aí não só questões de características pessoais, mas também questões financeiras, né? Dependendo do que é a sua meta, pode ser que você precise de questões materiais, né? Então, no treinamento que eu gravei sobre esse assunto, eu uso da questão do exemplo de, eu quero gravar um vídeo. Né? Então, quais são os recursos que eu preciso? Poxa, precisa ter uma câmera, um celular, um tripé, um microfone, né? Uma iluminação. Então, é nesse sentido, é tudo aquilo que você já dispõe. Porque às vezes a gente vai pensar assim, tá, mas eu tenho que fazer essa mudança, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho. A gente começa a vibrar na escassez, naquilo que não tem. E o objetivo não é esse, o objetivo é você listar o que você tem. Depois que você listou o que você tem, botou aí assim, ó, uma lista bem bacana, você vai listar quais são os recursos que você precisa desenvolver. Quais são os recursos que você não dispõe. Então, se você quer gravar um vídeo e você não tem um tripé, nada te impede de gravar um vídeo sem ter um tripé, né? Você pode apoiar até em cima dos livros, pega um copo, né? Bota dentro da caneca, tem como gravar um vídeo. Mas você quer fazer direitinho? Então, sim, você vai precisar de um tripé, né? Então, é nesse sentido, você vai listar a partir de agora aquilo que você sabe que é importante ali para o seu estado desejado e que você não dispõe, né? Então, pensa aí no seu objetivo e faz essa listagem. Né? Pegando o exemplo lá do médico. Eu preciso marcar um médico e eu não tenho, sei lá, o contato do médico. Então, você vai colocar ali, preciso providenciar o contato do médico, né? Ou, eu preciso fazer uma reeducação alimentar e, puxa, eu abro minha geladeira e meus armários, eu só tenho engordativos, né? Só tem lá as bolachas manteigadas, leite condensado. Eu preciso ter ali umas verduras, umas frutas, uns cereais integrais, uma aveia. Então eu preciso ir no mercado amanhã e comprar esses itens. Né? Então é nesse sentido que você vai listar os recursos que você não dispõe. E também as características, né, comportamentais. Preciso ter mais paciência, preciso, sei lá, ter mais foco, né? Preciso, daqui a pouco ficar menos na internet, menos nas redes sociais e dedicar. Se eu fico 1 hora do meu dia, que a gente fica muito mais do que isso, eu vou pegar metade desse tempo e eu vou silenciar e eu vou sentar a cabeça, eu vou ler um livro, então, que eu preciso, eu vou estudar um curso, né? Quanta gente tem aí com um monte de curso comprado e não terminado, né? Então, de fazer isso, de você listar os recursos que você precisa desenvolver. E principalmente de você listar esses passos, tá? Aqui já começa uma primeira lista desse passo a passo, tá? Porque assim, pode ser que a live termine e você fale aí, então eu tenho que marcar o médico e eu tenho que procurar o telefone do médico para ligar amanhã. E você simplesmente fecha o seu caderno, bote dentro da gaveta e amanhã você vai ser abduzido aí pela rotina, né? Vai te engolir e você nunca mais vai lembrar. Você vai falar, tem que ir lá pegar o número do médico, sabe? Então tem que colocar já esse passo que você precisa dar. Já vou agora aqui, ó, entrar lá, vou achar o número do médico, porque amanhã de manhã eu já vou botar na minha agenda. A primeira coisa que eu vou fazer, depois de tomar meu café da manhã, vai ser fazer esse contato. Então é isso, é de você já saber aquilo que você tem que fazer. E aí, quando a gente faz isso, eu convido para que você desenvolva, com base nisso que você quer, esse seu estado desejado, 5 passos que você pode
começar já a partir de agora, exatamente, a desenhar para que você vá fazendo dia após dia. É uma mudança de hábitos alimentares, né? Faz essa listinha, vai no mercado, quem sabe busca uma ajuda nutricional, né? Ah, eu preciso de uma ajuda. Para mim funcionou muito bem, porque assim, quando eu pago algo, eu tenho essa característica, quando eu pago, né? Sou bem taurina, eu pago, eu valorizo. Então, quando eu precisei fazer a minha reeducação alimentar, eu pagava uma nutricionista. Por quê? Porque daí eu estava bem comprometida com aquilo, de seguir aquele plano alimentar, né? Então, quando você faz esse passo a passo, o que que você vai fazer já hoje? Agora, terminou a live, o que que você vai fazer? Bota aí no seu papel, passo um. Amanhã, passo 2. Qual vai ser o seu passo 3? E o passo 4? E o passo 5? Então, que pelo menos você tenha esses 5 passos, porque no momento que você vai se colocando em movimento, vai nascendo de dentro de ti uma força, uma vontade de fazer aquilo acontecer de fato. E aí tu não fica caindo no limbo da procrastinação, né? Ah, não, mas hoje é quarta-feira, ai, amanhã é dia dos namorados, ai, né? Vou deixar para segunda-feira. Aí quando vê na segunda-feira começa, você deixa para sexta, quando vê junho termina, você vai pensar em começar em julho. Nada disso. Se você desenha os seus passos, você segue esses passos, bota na sua agenda, bota no lembrete de celular, bota post-it pela casa, né? E cria os recursos que vão te ajudar. E limita um pouco daquilo que te atrapalha também. Acho que isso é importante de comentar, né? Tenta acessar um pouco daquilo que você sente que você é sugado, né? A rede social é uma delas, né? Quanta energia a gente dedica muitas vezes, sendo que a gente pode usar para a gente mesmo, ok? Deixa eu respirar um pouquinho aqui e pegar aqui Enquanto um a outro Jamile papel. respira, né? Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite ali nos comentários, vai curtindo, vai comentando. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, essa live vai ficar gravada. É bastante informações e informações ricas para que a gente assista essa live várias vezes. Assistir, vai parando, vai fazendo ali o teu inventário, observando os teus pontos, realmente para que você possa o quê? Dar esse ponto de partida, crescer profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente, transformando a tua vida, a tua existência. Então, essa live aqui é uma aula que a Jamile está nos trazendo para que a gente possa, assim, fazer de 2025 o melhor ano da nossa vida, 2026 o melhor ano da nossa vida, e assim, mês a mês, mas dar o passo, ter a coragem e não desistir. Quero dar boa noite para a Simone, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai curtindo, vai dando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, que a live hoje está super especial. Se você está chegando agora, está assistindo na gravação, não perca, é uma live maravilhosa. É uma aula que a Jamile está trazendo para todos nós. Isso aí, tenho uma veia professora também em mim, né? Muito bem. Então, ó, é bastante conteúdo, né? Que nem o Pietro comentou, e o mais importante desse conteúdo todo é você colocar em prática, é você testar ele na sua vida. Funcionou comigo, já funcionou com várias pessoas com quem eu apliquei, e você só vai saber se vai funcionar contigo se você de fato se desafiar, né? Querer colocar esse conteúdo em prática aí na sua vida. Então, para a gente finalizar aqui, Pietro, eu quero trazer também uma outra dinâmica desse exercício que até hoje reverbera dentro de mim. Eu fiz a primeira vez em 2020 e até hoje eu lembro das palavras dessa espécie de mentor, né? Que não é um ser extrafísico, não. Ele está bem encarnado, ele é uma referência para mim e veio uma informação muito importante nesse exercício que eu fiz na época, que a gente encontrar modelos, né? Então a PNL trabalha muito no sistema de modelagem, né? Então o tempo todo não é o copiar, é o modelar. Quando você modela alguém, você olha para aquela pessoa e você se enxerga naquela pessoa, né? Você admira aquela pessoa por determinada coisa que ela está fazendo. Então aquilo tem ressonância contigo, porque aquilo também existe dentro de ti. Então, o que que tu faz? Tu pega aquele exemplo e tu coloca a tua forma de ser, né? Então, isso é a modelagem.
E aí tem uma proposta aqui que é a gente se aproximar de modelos. E quando eu fiz esse exercício, uma das frases assim que até hoje serve como um mantra para mim, veio de um mentor, de uma pessoa que eu admiro muito. E a mensagem foi: aconteça o que acontecer, não pare. E isso para mim é tão empoderado, assim, me traz tanta força que às vezes dá vontade, que nem eu digo, né? Eu tenho esse jargão de chutar o pau da barraca. E aí eu sempre lembro dessa mensagem desse mentor: aconteça o que acontecer, não pare. Isso me motiva, sabe? Então, o que eu quero propor aqui é que a gente faça essa mentalização de se aproximar de mentores, né? Que são, na verdade, sim, pessoas referências para ti dentro daquilo que você está buscando. Então, de novo, se você está querendo mudar um hábito de vida, né? Se você está querendo fazer uma transição de carreira, se você está querendo ou terminar ou dar um upgrade na relação, seja o que for o seu objetivo, eu quero que você pense em 3 pessoas que conseguiram aquilo que você deseja. Só pensa, né? Pode ser que você conheça essas pessoas, pode ser que não, pode ser que seja uma pessoa famosa, não importa. O importante é que você traga essa referência e principalmente, né, que você consiga identificar por que essas pessoas te inspiram, por que elas são uma referência para ti, o que elas têm que você gostaria também de desenvolver em você, tá? Muito bem, aí você vai especificar, né, em poucas palavras, as qualidades e os comportamentos, então, que essas pessoas têm, né? Como a questão do Pietro, que vou pegar o exemplo dele, tá? Nossa, a comunicação do Pietro, né? O entusiasmo das lives que eu já assisti dele, assim, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Essa coisa boa. Cara, eu gosto disso, sabe? Quando tu traz uma fala empoderada, pode ser assim que, né, tu não esteja no teu melhor momento, mas o simples fato de tu colocar o teu tom de voz e a tua presença corporal, nossa, isso já faz uma mudança drástica na energia. Então, o Pietro é uma pessoa que eu modelo. Eu olho ele e eu penso, nossa, eu gosto disso, então eu vou modelar para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assisti várias lives tuas assim, e esse tom de voz gostoso, né? Esse meio que, tipo, vamos lá, vamos acordar, vamos viver, né? Então, são esses tipos de exemplos que eu quero trazer aqui para você especificar, né, em palavras, essas qualidades que essas pessoas que você admira têm, tá? Então, coloca aí e esses comportamentos também. Feito isso, quero te convidar para que você feche novamente os seus olhos, faz aquela respiração bem profunda, solta o teu ar. Sei que é bastante, né, informação, às vezes pode ser uma informação nova, mas assim, como tá gravado e como você já rabiscou aí, não se preocupe que nada vai ser perdido, tá? Então, o importante agora é que você apenas vai deixando com que esse conteúdo vá se acalmando dentro de ti, né? Vai encontrando um espaço dentro do teu ser e que você vai se aproximando dessas pessoas, desses modelos, dessas espécies de mentores que você trouxe aí na sua tela mental. Ok? Então, você vai fechar os seus olhos. Você pode se imaginar num lugar bem bonito. Pode ser que você esteja numa sala de aula, pode ser que você esteja na natureza, um espaço sagrado seu que você goste. E você está fazendo essa dinâmica de sair de um estado de poucos recursos para um estado de mais recursos, desenhando esses passos simples que você vai fazer a partir de hoje para ir ao encontro da sua melhor versão, para que você chegue lá no final desse ano de 2025 e você pensa, nossa, que ano que valeu! Olha quanta coisa eu realizei! Olha só, consegui tirar esse projeto da gaveta. Olha, consegui resolver isso que há anos se arrastava. Então você vai trazendo todo esse conteúdo para esse espaço sagrado que você está, olhando também, né, para esse estado desejado, sentindo cada vez mais o quão perto ele está de ti. É como se você esticasse a mão assim e você pudesse já alcançá-lo. Vai colocando cores nesse estado desejado. Vai imaginando você já vivendo
isso que você está projetando? Esse novo hábito de vida, esse relacionamento melhor, esse lado profissional melhor, seja o que for, vai te imaginando, coloca você na cena, coloca cores, coloca sons, o que que você vai ouvir das pessoas? Quando você passar na frente do espelho, se olha, o que que você vai enxergar? O que que você vai estar sentindo quando você tiver conquistado esse objetivo? O que que você vai estar pensando? Como que você vai estar? Vai ancorando nessa frequência boa de já se sentir vivendo esse estado desejado. Lembra que a gente cria tudo na nossa mente primeiro. Depois a gente realiza com as nossas mãos, com o nosso corpo. Mas tudo parte aqui da mente. Então, quanto mais bonito você criar dentro da sua mente esse cenário, essa visualização, mais chances você vai ter de realizar. E aí, de repente, você está nesse espaço sagrado e você percebe que essas três pessoas, elas estão ali também. Essas espécies de mentores, pessoas que você admira, elas estão ali. E você se alegra de ver que essas pessoas estão ali. Elas sorriem para você, você sorri para elas. Você chega até ela e ela conversa contigo. Ela fala para você aquilo que você precisa ouvir. Uma inspiração, uma sugestão, um conselho. Você, como um bom aprendiz, você anota esse conselho. Porque se a pessoa já vive isso que você quer viver, é porque ela já trilhou um caminho. E ela está, na verdade, te dando um presente, compartilhando uma sabedoria dela contigo. Você anota tudo no seu caderno, você agradece essa pessoa e você se direciona para essa segunda pessoa, que também é alguém que você admira muito. E você pode até estar emocionado de estar aí na frente dessa pessoa. Uau! E aí, então, essa pessoa também te traz um grande presente, que é esse conselho. Você mais do que pronto anota tudo. Cada palavra, cada vírgula. Você está tão feliz, tão feliz. Feliz de saber que tem pessoas que já conquistaram o que você deseja. Isso te faz compreender que se foi possível para elas, poxa, para você também vai ser. Você agradece e aí você vai para a terceira pessoa. Também, com muita alegria no coração, essa pessoa fica feliz de compartilhar contigo esse aprendizado, esse conselho, essa dica valiosa que você vai precisar durante o seu processo de mudança. Você anota, alegre, feliz, entusiasmado, entusiasmada, você agradece. Você olha para o seu caderno, para as suas anotações. Nossa, tem tanta dica boa, tem tanto conselho valioso. Você olha para essas três pessoas e você agradece de novo do fundo do seu coração. E elas emitem uma sensação muito boa para ti, que é uma certeza de que você vai conseguir. Elas estão ali também torcendo por você.
porque elas percebem o tamanho do potencial que você tem e que talvez até o dia de hoje você não tenha percebido o tanto de potencial que você tem. Então você agradece e retorna ali para o lugar que você estava. Você bota seu caderno perto do coração, você sente a vibração do seu coração. Você olha ao redor desse espaço sagrado que você se encontra. Você se sente pertencendo à Terra, mas ao mesmo tempo você olha para cima e você percebe a força que vem lá do alto. É Deus, é o Criador, é o universo. Você está pronto. Você agradece, você se agradece e você vai devagarzinho voltando, trazendo contigo toda essa experiência, toda essa alegria, toda essa motivação, todo esse entusiasmo, toda essa vontade de fazer dar certo. Voltando, voltando pro aqui e pro agora, para essa live exatamente às 20h01. E aí você pega. Dá vontade de ficar lá, receber os conselhos, a energia. Dá, né? É muito bom, é muito bom. E aí, meu convite é para que você pegue essas anotações. Se precisar passar limpo, que você passe, né? Se precisar melhorar esse rascunho, melhore e deixe visível para você os seus próximos 5 passos, né? Faça mais passos, né? Não fiquem só nos 5. Os 5 é para que você saia do lugar, mas para que você possa aí fazer um mês de junho bem bacana, né? E principalmente um ano bem bacana e principalmente uma vida bem bacana, porque você merece. Você merece ser tudo o que você nasceu para ser. Não deixe para uma próxima vida de jeito nenhum. Acredite, você tem todas as potências que você precisa para fazer essa vida ser a melhor vida da sua alma. Então, de todo o meu coração, era essa contribuição que eu, né, trago para ti. E que, como diz um professor meu que já está lá no plano espiritual, faça algo bom com isso. Quem é esse professor, Pietro? Tu lembra? Sou Nelson. Exato, professor Nelson Testou. Querido, né? Sempre penso nele com muita alegria e sempre trago muito essas palavras dele, né? Faça algo bom com isso. É porque a grande diferença tá aí, né, Pietro? A gente colocar em prática mesmo. Se a gente ficar só no ensaio, puxa, a gente vai passar simplesmente por essa vida. E não é o objetivo, né? Quando a gente encarna, a gente realmente, a nossa alma vem com aquela sede de vida. E por que que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Porque as coisas vão ficando difíceis, as dificuldades elas vêm para que a gente evolua, só isso. Né? A gente não precisa ficar na dificuldade, a gente pode evoluir com ela. Então, essa é a minha contribuição, Pedro. Gratidão, somente gratidão por essa. Foi uma aula para todos nós, né? Para a gente poder realmente dar esse ponto de partida, fazer as anotações. Essa live vai ficar aqui gravada. Se você está chegando agora, está chegando no ao vivo, está assistindo na gravação, curta, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, terapeutas, empresários, médicos, advogados, qualquer área. Essa live é uma aula super especial que a Jamile trouxe para nós, para que a gente possa realmente despertar a nossa melhor versão e transformar a nossa existência. E quem, Jamile, deseja um atendimento presencial, online contigo, como é que a pessoa faz? Então, agora eu estou retomando, né, meus atendimentos presencial. Assim, eu estou com muita saudade, na verdade, do mundo presencial, porque fiquei durante muito tempo só no online. E eu sou uma pessoa de pessoas, não adianta. Eu gosto do abraço, eu gosto do olho no olho. Então, para quem quiser atendimento presencial, eu atendo hoje no espaço do Ananda, né, Ananda Bem-Estar, que fica aqui em Nova Petrópolis. Em breve também quero levar meu trabalho para Caxias do Sul. Tem uma grande amiga lá que tem um espaço, também quero fazer uns movimentos por lá. Mas também quem quiser fazer um atendimento online, né, é super simples, entre em contato comigo através do meu Instagram. Lá tem o meu contato profissional, pode me chamar pelo direct também, né? Então eu acabo sempre
recebendo por todos os canais aí que as pessoas manifestarem interesse, eu respondo, sou eu mesma que respondo, né? Então não tem essa de ter outra pessoa respondendo, sou eu. E faço atendimento online ali via Meet, via Zoom, né? Às vezes, se a pessoa não tem muita facilidade, também a gente pode adaptar para uma forma de WhatsApp. O importante é a gente estabelecer esse contato, né? Então, também tem o canal no YouTube, Jamile Antunes, lá tem alguns vídeos, né? Pretendo agora, com a retomada aí da minha bebê voltando para a escolinha, retomar também as minhas gravações. A gente por aqui ficou um pouquinho em off nesses dias de frio, porque, né, pegamos um resfriado. Então é assim, agora a vida de maternidade a gente vai levando junto, né? Vai equilibrando, tá? Mas é por esses canais aí que as pessoas conseguem chegar até o meu trabalho, né? Então, como eu disse também no começo da live, esse conteúdo, se a pessoa gostou, ele vai retornar, né? Esse ponto de partida, ele começou com um alinhamento em grupo semanal e eu vejo a importância da gente dar continuidade nesse projeto, porque muitas vezes o que falta é a pessoa sentir que tem alguém ali junto com ela, sabe, motivando. Por quê? Porque no dia a dia, como eu disse, é fácil a gente pegar esse conteúdo todo e engavetar ele. É muito fácil. Mas, se você realmente viu o propósito, se você realmente conseguiu se visualizar nesse estado, que você querer sofrer sozinho, né? Você pode simplesmente investir em você e você ter ajuda para isso, né? Então, esse treinamento em grupo que eu elaboro, que acontece semanalmente, a gente faz isso, a gente tira um pouco da ideia do plano mental e coloca mais na prática. E a gente sabe da força do grupo, não adianta, né? O grupo sempre ajuda a gente a se elevar, né? Então, às vezes a pessoa está ali meio tímida, meio acomodada, vai alguém lá e mostra um resultado, a pessoa, opa, né? Tem que andar, né? Então, também, quem quiser saber mais a respeito, entre em contato comigo, logo vou abrir inscrições. E eu quero, Pietro, deixar um convitaço aqui para o pessoal de um projeto que também estou desengavetando, que tem muito a ver, né, com esse movimento que a gente faz aqui do ponto de partida, que é o É Preciso Falar. Então, eu comecei essa ideia do É Preciso Falar, que é para ser uma espécie assim de. Vamos pegar o AA, todo mundo sabe o que é, né? O AA. Então, vamos pegar o AA, que é para a gente falar o quê? Das nossas emoções. Então, eu também trago muito essa questão de tu não abafar as tuas emoções e sempre falar sobre o que tu está sentindo. Poxa, eu sinto raiva, sinto ódio, sinto medo, sinto ansiedade. Todo mundo sente, gente. Todo mundo sente. Faz parte de quem a gente é ter essas emoções. O que a gente não pode é se ver preso a elas, né? Então, é preciso falar. É um movimento que começou em 2019 e ele ficou ali 4, 6 meses, não me lembro bem ao certo agora, e logo depois ele acabou dando uma morrida, porque veio a pandemia e eu não consegui desenvolver ele da mesma forma no online, sabe? Não deu aquela liga boa assim. Então agora estou retomando ele, então ele já tem uma data para acontecer, dia 28 de junho, que vai ser num sábado, e eu vou fazer na parte da manhã lá no Ananda. Então, eu estou trazendo um tema assim que poucas pessoas sentem, que é ansiedade, para falar nesse primeiro encontro de retomada também do projeto Eu Preciso Falar. E é justamente isso, né? É você colocar para fora, porque quando você fala, você se entende melhor. Quando você escuta histórias das outras pessoas, como que elas lidam com o sentimento de ansiedade, puxa, você consegue perceber, sei lá, não sou o único que sinto. E às vezes não é que você seja uma pessoa ansiosa, você pode estar sofrendo uma ansiedade pontual, né? Eu não gosto muito dos rótulos, sabe? As pessoas se rotulam, às vezes associam, sou procrastinador. Não! Tudo que acontece com a gente tem uma intenção positiva de ser. E quando a gente para refletir, tu não fica parado naquela emoção. Tu usa aquela emoção para te impulsionar, né? Então a gente vai trazer essa dinâmica da ansiedade, o que que nos deixa ansioso, como que a gente lida com a ansiedade, né? E o que que pode estar por trás da ansiedade também, né? Então eu gosto de trazer a parte da fala e gosto de trazer a parte terapêutica. Então também vou trazer uma sessão de aura master, que é uma técnica que eu trabalho e acredito, né? Trabalhar muito a questão da visualização criativa, trabalhar a PNL também, sabe? E aí, claro, acaba que às vezes as pessoas vão se descobrindo nesses processos e podem partir para uma busca mais profunda, talvez uma ansiedade meio, né, digamos ali,
de outras vidas, pode também ir para uma investigação de inconsciente, uma regressão, né? Então, o importante é que quem sinta o chamado se dê esse direito, né? Assim como nós, lá atrás, quando a gente sentiu o chamado para fazer terapia, para fazer um curso de reiki, para fazer um curso de radiestesia, um curso de constelação, a gente se deu o direito, né? E estamos aí, hoje trabalhando com isso, mas principalmente tendo a nossa vida também transformada, nossa visão, nossa consciência, tá? Então, esse é meu convite também para quem está aí com a gente. Fica o convite. Então, dia 28 de junho. Isso, 28 de junho, é um sábado, né? Só acompanhar ali meu Instagram. Eu tô meio atrasada com as postagens, com os convites, por causa dessa semana aí meio atípica que eu fiquei meio resfriada e cuidando da minha bebê também. Mas logo essa semana eu pretendo colocar ali um cartaz de divulgação. Então, quem tiver interesse em participar, é preciso falar. Vai ter ali logo as informações de horário, endereço certinho, né? Energia de troca e a dinâmica que a gente vai também fazer no dia. Coisa boa. Então, já fica o convite aí para todos vocês. Se é presencial, então. Isso, presencial. A gente vai, eu acredito que eu vou acabar trazendo em algum momento o online, né, desse projeto, mas eu preciso, assim, nesse momento, né, depois de passar por uma maternidade aí, eu preciso realmente estar entre pessoas de novo, que é uma coisa que eu sinto muita falta, né? Eu gosto muito do online, proporciona isso que a gente está fazendo, mas eu também sinto muita falta do contato com as pessoas, né, do abraço, das trocas que a gente faz de experiências. Então, no momento vai ser presencial, mas vai ter logo em breve online também. Maravilha. Então, já aproveita, já segue a Jamile. Quem me segue aqui, está assistindo a live, segue a Jamile, acompanhe o trabalho dela, acompanhe a agenda, que ela tem ótimas ferramentas técnicas para poder te ajudar, dar o ponto de partida, mentorias para que você possa ser tudo que você nasceu para ser. Jamile, somente gratidão por essa aula, por esse grande presente que você trouxe para todos nós. Ah, eu que agradeço, eu fico muito feliz e fiquei assim, muito lisonjeada quando tu me fez o convite, né? Porque realmente a gente teve um período ali da nossa história que ficamos, né, sem nos acompanhar e quando te vi tudo nos teus processos, assim, eu falei, uau, porque não tem como não lembrar do Pietro, de quando começou, né? Pietro quietinho ali, tímido, né? E agora vejo esse baita comunicador aí, com bom dia, boa tarde, boa noite. Fico muito feliz de ver tu nos teus movimentos, meu amigo. Tenho um grande carinho, uma grande admiração por ti. Te honro, te respeito muito por você estar aí vivendo um período de luto e estar cumprindo também o teu propósito de ajudar as pessoas a serem tudo que nasceram para ser. Então, assim, muita gratidão por poder contribuir, né, com esse conteúdo que para mim foi tão importante e que eu tenho certeza também que vai ser importante aí para quem sentir forte no coração e botar em prática. Então, gratidão também. Gratidão. Então, é recíproco, carinho, admiração aí pelo teu trabalho. Desde lá, né, o espaço que você trabalhava, a gente se conheceu e aí ficou amizade, e agora juntos, compartilhando luz, levando positividade para as pessoas. Já fica o convite para ti, para as próximas lives, outros assuntos, outros temas, para você poder agregar, expandir luz para nós, que a gente precisa muito do teu conhecimento. Com certeza. Muito obrigada. Faremos sim. E para finalizar, nós temos a orientação do tarô, do baralho cigano, dos oráculos. Eu estou aqui com o oráculo dos acordos espirituais e eu vou pegar aqui a parte da ação, do baralho da ação. Qual que é a ação que você precisa tomar a partir desse momento? Como a Jamile comentou, não tem que esperar, tem que dar o passo é hoje. Hoje é uma oportunidade, hoje você tem esse grande presente, presente de Deus, para você viver a tua melhor versão. Então, mentaliza 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários, vai mentalizando qual que é a principal ação. Para você que assistiu a live, fez os exercícios, reassistiu, fez teu inventário com todos os pontos, qual que é a ação que você precisa tomar? Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a ação que o oráculo dos acordos espirituais traz para a sua vida? Para você que escolheu a carta número 1, ser tolerante. O que você precisa realmente agora ser tolerante? Tolerar algumas questões tuas, questões dos outros, entendendo que
todos vivem seus processos, cada pessoa é um universo. Então, aquilo que está acontecendo na tua vida ou na vida do outro, seja tolerante. Realmente observe com mais carinho, com mais calma, com mais reflexão. Então, essa é a mensagem. Seja tolerante diante da tua existência. Para você que escolheu a número 2, é amor incondicionalmente. Se ame, se perdoe, trabalhe fortemente o amor. Amanhã é dia dos namorados, mas que esse amor ele possa sim ser abundante para todas as pessoas. Para as pessoas que você convive, as pessoas do teu trabalho, a natureza, os animais. Amor incondicionalmente. Ame. Quando você se ama, trabalhe o teu amor próprio. Quando você se ama, você também transporta esse amor para todos que estão na tua existência. E para você que escolheu a número 3, rever crenças. Rever tuas crenças, limpar as memórias. O que você está precisando limpar? O que está precisando ressignificar? Jamile trouxe muito aqui das crenças limitantes, as nossas barreiras que precisamos baixar e nos permitir a um novo. Então, rever crenças para que você possa se transformar na sua melhor versão. Fica a nossa gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, para você que também está nos assistindo na gravação, você faz parte e curta, compartilhe essa live, fica gravada aqui no Instagram, vai lá para o YouTube para que você assista quantas vezes você desejar. Faça o exercício, dá o ponto de partida na tua vida, porque aí sim você vai se transformar na sua melhor versão. Gratidão, Jamile. Gratidão, Pietro. Gratidão a todos. Até a próxima live. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo no Café com Terapia. Muita luz, muito amor e até a próxima live.